Salve, salve, galera do Fique Antenado! Eu sou o professor Hélio e a aula de hoje será sobre as Cruzadas, que é um dos temas da disciplina de História que deveria ser de conhecimento obrigatório a todo cidadão, principalmente se ele for cristão. Mas antes de começarmos, dê aquela curtida no vídeo e se inscreva no canal, e bora aprendermos um pouco sobre um dos conteúdos mais importantes da história geral. O termo cruzada é utilizado para nos referirmos às expedições de caráter religioso e militar que partiram da Europa com destino à região da Palestina, cujo objetivo principal era reconquistar a cidade de Jerusalém das mãos dos turcos otomanos que eram seguidores do islamismo. E vamos ver como foi que isso aconteceu. Jerusalém e a Terra Santa. Jerusalém, assim como outras cidades da Palestina, era habitada principalmente por judeus e cristãos. Mas por volta do ano 638, ela foi conquistada por um califado muçulmano. Dessa forma, Jerusalém ficou dividida entre três religiões distintas e que consideravam a cidade um local sagrado. No entanto, do ano 638 até o início do século XI, cristãos, judeus e muçulmanos conseguiram conviver sem que ocorressem entre eles conflitos de grandes proporções. Mas no ano 1009, o sexto califa muçulmano que governava aquela região começou a perseguir judeus e principalmente cristãos, ordenando a destruição de muitas igrejas em Jerusalém. Essa atitude dos muçulmanos preocupou os reinos cristãos, que já estavam descontentes com o fato da Terra Santa estar sob o domínio de povos que não eram cristãos. E a partir disso, o imperador bizantino Aleixo I, com receio que as forças muçulmanas expandissem ainda mais os seus territórios, enviou um pedido de ajuda ao Papa Urbano II, solicitando o envio de tropas para conter a ameaça islâmica. Insatisfeito com o domínio muçulmano sobre Jerusalém, o Papa aceitou o pedido de ajuda. E no ano de 1095, através de um grandioso discurso, convocou os fiéis católicos a libertar a cidade da ocupação turca. O discurso do Papa Urbano II surtiu um efeito tão contagiante sobre a população europeia que ele conseguiu unir pessoas de reinos rivais, servos e nobres, mendigos, mulheres, crianças e todos eles em prol de uma mesma causa: reconquistar Jerusalém. Mas o que será que o Papa Urbano II disse nesse discurso ao ponto de conseguir convencer tanta gente a participar dessas expedições que possivelmente as levaria para a morte? Fique antenado para ver como foi que ele conseguiu deixar toda essa galera super empolgada. O Concílio de Clermont. O Concílio de Clermont foi uma reunião entre os membros da Igreja Católica onde foi decidido que seria concedida a indulgência plenária, ou seja, perdão total dos pecados a todos que fossem ao Oriente lutar contra os muçulmanos. O perdão dos pecados aos participantes das cruzadas pode ser considerado um grande atrativo para que boa parte da população europeia aceitasse participar dessas expedições. No entanto, para muitos europeus, os interesses nessas peregrinações iam além das questões religiosas. Algumas pessoas, por exemplo, aderiram às cruzadas apenas porque viam nelas uma oportunidade de sair da vida miserável que levavam. A Cruzada dos Mendigos. Antes mesmo da primeira cruzada oficial se realizar, inúmeros marginais, liderados por Pedro o Eremita, partiram no ano de 1095 rumo à Terra Santa. Essa expedição, que ficou conhecida como Cruzada dos Mendigos, partiu sem nenhuma organização e os seus participantes não possuíam armas nem recursos,
apenas seguiram com a crença que, ao combater os infiéis, teriam a garantia de salvação da alma. Depois de percorrer toda a Europa por vários meses, a Cruzada dos Mendigos chegou a Constantinopla e de lá seguiram para a Ásia Menor, onde já chegaram enfraquecidos e foram massacrados pelos turcos. A Primeira Cruzada, de 1096 a 1099. Em 1096, organizada pelo Papa Urbano II, ocorreu a Primeira Cruzada oficial. Ela foi composta por grandes senhores feudais que eram liderados por Godofredo de Bouillon. Após atravessar Constantinopla, conquistaram várias cidades asiáticas, como Edessa, Antioquia, Trípoli, Acre, até conseguirem no ano de 1099 reconquistar Jerusalém. Dos 300.000 cruzados que partiram de Constantinopla, apenas 40.000 chegaram à Palestina. Os demais morreram no caminho, em combate ou vítimas de doenças, fome, sede e calor. Outros voltaram à Europa. A Segunda Cruzada, de 1147 a 1149. A Segunda Cruzada foi liderada por Conrado II, imperador germânico, e Luís VII, rei da França. Essa cruzada foi marcada pela expulsão dos muçulmanos que ocupavam territórios onde hoje se encontra Portugal. Com o auxílio dos cruzados, que se dirigiam para o Oriente Médio, mais precisamente para a Terra Santa, os cristãos da Península Ibérica derrotaram os muçulmanos em um episódio que ficou conhecido como Cerco de Lisboa. Esse foi o único sucesso da Segunda Cruzada. Em virtude de conflitos internos, o exército cruzado se dividiu e se enfraqueceu. Seu objetivo inicial era chegar até Damasco, porém eles estavam enfraquecidos e foram derrotados pelos turcos antes mesmo de chegarem. Durante esse período, os muçulmanos conseguiram recuperar Edessa, reconquistando parte do reino da Antioquia. A reconquista de Jerusalém pelos muçulmanos. No ano de 1187, pouco tempo depois da Segunda Cruzada, o líder islâmico conhecido como Saladino conseguiu retomar Jerusalém e devolvê-la ao controle muçulmano. A Terceira Cruzada, de 1189 a 1192. A Terceira Cruzada teve início em 1189 e ela contou com a participação de Frederico Barba-Ruiva, imperador germânico, Ricardo Coração de Leão, da Inglaterra, e Felipe Augusto, da França. E por este motivo, ela ficou conhecida como a Cruzada dos Reis. Frederico Barba-Ruiva, que seguiu por terra, morreu afogado ao cair do seu cavalo tentando atravessar um rio. Os reis Ricardo e Felipe, que avançaram por mar, chegaram à Palestina e depois de um desentendimento entre eles, Felipe retornou à França. Ricardo Coração de Leão continuou na Palestina, onde disputou a Batalha de Arsuf, vencendo Saladino. Porém, com as suas tropas arruinadas, ele não teve condições de recuperar Jerusalém. No entanto, o rei Ricardo conseguiu, através de um tratado, permitir o acesso dos cristãos à cidade. A Quarta Cruzada, de 1202 a 1204. A Quarta Cruzada foi convocada pelo Papa Inocêncio III e liderada pelo Marquês de Montferrat e pelo Conde Balduíno de Flandres. O objetivo inicial dessa cruzada era atacar o Egito e a Palestina a partir de Veneza, retirando do poder os muçulmanos dessas regiões. No entanto, ao contrário disso, os cruzados voltaram-se contra os próprios cristãos da cidade de Constantinopla. Portanto, a Quarta Cruzada foi marcada por uma intensa guerra de cristãos contra cristãos. Inconformado com este desvio da fé,
o Papa Inocêncio III acabou excomungando os integrantes dessa cruzada. A Cruzada das Crianças. Diante das constantes derrotas e do desvio do objetivo religioso das cruzadas, difundiu-se a lenda de que o Santo Sepulcro, local onde, segundo a Bíblia, Jesus Cristo foi sepultado, só poderia ser conquistado por crianças, pois elas eram isentas de pecados. Por esse motivo, em 1212, 20.000 crianças germânicas e 30.000 francas foram reunidas e encaminhadas a Jerusalém. Muitas dessas crianças acabaram morrendo pelo caminho, outras foram assassinadas ou aprisionadas e vendidas como escravas nos mercados do Oriente. Em resumo, a expedição foi um grande fracasso. As três grandes ordens militares. Os Hospitalários. Como indica o nome, a princípio eles não eram guerreiros, mas dedicavam-se ao serviço de um hospital estabelecido no início do século XI, próximo ao Santo Sepulcro. No entanto, no início do século XII, eles passaram a ter uma índole militar, para conseguir hospedar os peregrinos e defendê-los em seus itinerários por regiões pouco seguras. A Ordem Teutônica. Assim como a Ordem dos Hospitalários, a princípio a Ordem Teutônica era uma congregação hospitalar, mas que visava ajudar principalmente os soldados germânicos feridos em batalha. Os teutônicos também eram exímios guerreiros e tiveram participações de destaque em inúmeras batalhas. Os Templários. A Ordem dos Cavaleiros Templários foi a ordem militar cristã mais famosa que existiu, tendo sido fundada com o objetivo de proteger os cristãos que voltaram a fazer a peregrinação a Jerusalém após a sua conquista. Os templários faziam votos de pobreza, castidade, devoção e obediência e usavam mantos brancos com uma cruz vermelha. O sucesso dos templários esteve vinculado ao sucesso das cruzadas. Quando a Terra Santa foi novamente perdida para os muçulmanos em 1187, o apoio à ordem também foi reduzido. O legado das cruzadas. Após o fiasco da Quarta Cruzada, quando o ideal de conquista da Terra Santa se perdeu em meio à corrupção, outras 5 cruzadas ocorreram até o ano de 1272, chegando a um total de 9. Mas após a Terceira Cruzada, todas as demais podem ser consideradas um fracasso. Se por um lado as cruzadas aprofundaram a hostilidade entre o cristianismo e o islamismo, por outro, elas ampliaram os contatos econômicos e culturais com outras regiões. O comércio entre a Europa e a Ásia aumentou e os contatos culturais que se estabeleceram entre a Europa e o Oriente tiveram um efeito estimulante no conhecimento ocidental e, até certo ponto, contribuíram para o renascimento comercial e urbano. Mas se você se perdeu em algum momento desse vídeo, vamos fazer o resgate de alguns conhecimentos importantes. E fique antenado na revisão. Para tentar recuperar a cidade de Jerusalém, que havia sido dominada pelos muçulmanos, no ano de 1095, o Papa Urbano II convocou os fiéis cristãos a participarem de expedições rumo à Terra Santa para libertá-la das mãos invasoras. Essas expedições ficaram conhecidas como Cruzadas. No ano de 1096, partiu a Primeira Cruzada, e 3 anos mais tarde, em 1099, Jerusalém já havia sido conquistada pelos cristãos. A Segunda Cruzada não conseguiu alcançar os seus objetivos no Oriente, e ao contrário disso, em 1187, os muçulmanos reconquistaram Jerusalém. Durante a Terceira Cruzada, também conhecida como a Cruzada dos Reis, o rei Ricardo Coração de Leão mostrou-se um oponente à altura ao sultão Saladino.
Embora não tenha conseguido expulsar os muçulmanos de Jerusalém, o rei Ricardo conseguiu fazer um acordo com o líder islâmico que permitiu a entrada de cristãos na cidade. Ao todo, foram 9 cruzadas, mas após a terceira cruzada, todas as demais podem ser consideradas um fracasso do ponto de vista religioso. Ao longo de quase 200 anos de luta, foram criadas algumas ordens de cavaleiros, uma espécie de soldados de elite que foram fundamentais na luta contra os muçulmanos, sendo as principais os hospitalários, os teutônicos e os templários. Mas todo o prestígio dessas ordens foi diminuindo na medida que os cristãos foram perdendo territórios no Oriente. Meus amigos, as cruzadas se foram, mas o seu legado ficou e junto a ele o aprendizado do quão perigoso pode ser o uso errado da fé. E eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje e não se esqueçam de curtir esse vídeo e de se inscreverem no canal, pois só assim eu terei condições de continuar a desenvolver esse trabalho e fazer do Fique Antenado a sua principal plataforma de estudos. Um grande abraço a todos e até mais!